Bom dia, telespectador da TV Candidez. É com muita alegria que nesta manhã desse sábado nós possamos adentrar ao seu lar, à sua casa, e para tanto pedimos licença a você e toda a sua família. O programa Espírita Nova Era é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. E hoje é uma alegria muito grande nós podermos estar com vocês mais uma vez falando sobre essa importância desse programa, a Nova Era. E hoje o nosso tema é o Carnaval na visão espírita. Nós queremos com vocês aqui nesta manhã apresentar uma proposta falando o que vem a ser o Carnaval, qual sua origem, a visão mitológica do Carnaval. Seria o Carnaval uma festa de desregramento? Estaria o capitalismo por trás de tudo isso? O Carnaval é uma festa somente brasileira? Visão espírita do Carnaval. Os espíritos podem brincar no Carnaval? Os espíritos obsessores podem tirar proveito no Carnaval? São a nossa temática desta manhã, desse sábado. Nós estamos aqui para fazermos realmente um estudo antropológico do Carnaval, apresentarmos essa visão sociológica, essa visão ético-moral e a visão espírita sobre a questão do Carnaval. O que vinha a ser o Carnaval? Sua origem e a visão mitológica do Carnaval é o nosso tema agora a ser trabalhado. No mundo cristão medieval, o período de festas profanas que se iniciava geralmente no dia de Reis, chamada Epifânia, e se estendia até a quarta-feira de cinzas, dia em que começavam os jejuns quaresmais. Consistia em festejos populares e em manifestações sincréticas, oriundas de ritos e costumes pagãos, como as festas dionísicas, as saturnais e as lepurcais, e se caracterizava pela alegria desabrida, pela eliminação da repressão e da censura, pelo excesso de liberdade de atitudes e críticas eróticas. Os 3 dias imediatamente anteriores à quarta-feira de cinzas, dedicado a diferentes sortes de diversões, folias, folguetos populares, com disfarces e máscaras, tríduo de momo. Em Minas Gerais, o Carnaval é uma das maiores manifestações culturais populares. Aqui no Brasil, ao lado do futebol, é claro, pois aqui no Brasil o que mais prevalece é o futebol e o Carnaval. Se há 2 coisas que se apresentam de forma muito ostensiva aqui, chama-se futebol e Carnaval. O Carnaval é uma mistura de folguetos espetaculares e teatrais, envolvendo música, arte, folclore, orgias e libertinagens, festejos populares em que há manifestações sincréticas oriundas de ritos e costumes pagãos com disfarces e máscaras. O Carnaval é um período de festa regido pelo ano lunar que tem suas origens na antiguidade e recuperados pelo cristianismo instituído, que começava no dia de Reis, a Epifânia, e acabava na quarta-feira de cinzas, às vésperas da quaresma. O período do Carnaval havia uma grande concentração de festejos populares e mais festejos. A palavra vem do latim carnevale ou carnevalium, do italiano carnevale, quer dizer adeus à carne, na carne nada vale. E tem muito a ver com o fato de que na quaresma os primeiros cristãos se abstinham de comer carne. A origem do Carnaval tem como marca inicial a criação de cultos agrários, como ponto final da oficialização das festas a Dionísio, durante o reinado de Pisístrato na Grécia, 605 anos antes de Cristo. O Carnaval teve seu início, certamente, nas origens lá no Egito. É o modelo mais simples de Carnaval e consta-se de danças, cânticos em torno de fogueiras, incorporando-se festejos com máscaras
e adereços à medida em que a sociedade se evolui para a divisão de classes, orgias, libertinagens, na acepção da liberdade, culto ao corpo, ao belo humano. Os festejos logo se ligam a totens e deuses, Deus aqui com D minúsculo. É a questão mitológica. É importante e relevante lembrar que o fogo, a água, a terra e o ar entram em conjunção com as forças vitais sobre as quais repousa o universo. Vamos falar um pouco da questão do deus Saturno, aqui, filhos de Urano e Cibele, considerada o céu, né, Urano, e a terra, a Géia. Saturno vai nos falar de Saturnais, aquelas festas romanas, antigas, celebradas no dia 17 e 19 de dezembro, ocorriam na época mais escura do ano, à luz de velas, de tochas, com banquetes, bebidas e trocas de presentes. Começavam-se com o sacrifício no templo de Saturno, aos pés da colina do Capitólio, a área mais sagrada de Roma. Os romanos associavam Saturno ao deus pré-helênico, chamado Cronos, que esteve em atividade durante a Idade do Ouro na Terra. Deus da agricultura, durante as Saturnais, os escravos eram frequentemente liberados de suas obrigações e seus papéis se invertiam com o dos seus senhores. Gradualmente, esses costumes foram transportados ao dia do Ano Novo, sendo assimilados pelas festas cristãs da mesma época. O rei Momo era o deus da irreverência, segundo os léxicos, sinônimo de desrespeito, profanação, sacrilégio, ofensa, desconsideração, desveneração e relaxo. Momo teria sido expulso do Olimpo, local onde os gregos acreditavam morar os deuses de sua mitologia. O rei Momo era um escravo de classe mais baixa da Roma e podia ordenar o que quisesse durante as festividades. Durante o seu reinado, era praticado sob o seu comando todo tipo de orgias, bebedeiras e lasciva. No termo das festividades, ou seja, no final do quarto dia, o rei Momo era sacrificado de forma brutal no altar de Saturno. Então vejam vocês que aqui é o chamado carnaval pagão. É aquelas festas oriundas do paganismo. Festa de caráter religioso celebrada na Roma antiga, em Roma de Deus Baco, caracterizada pelo excesso orgiástico e de seus participantes, foi suspensa no ano de 186 a.C., por ordem do Senado romano. O Festival das Tragédias da Grande Dionísica, celebração primaveril a deus grego Dionísio, pelo retorno da fertilidade da terra após o inverno, deu origem à arte dramática. Em Roma, Dionísio foi identificado como o deus Baco, que é deus da beberagem, da bebida, do chapar. Dionísio, divindade do vinho, da embriaguez, era na origem deus da vegetação cultuado na Tácida e na Frígia. Segundo a tradição clássica, era filho de quê? De deus Zeus com Semire, filha mortal do rei de Tebas. As Lepurcais eram festas que se realizavam na Roma antiga no mês de fevereiro e que se prolongaram pela era cristã. Eram dedicadas a Fauno, o deus romano, e Pan helênico. Durante as Lepurcais, os jovens vestidos com pele de cabra corriam pelas ruas de Roma, celebrando assim os antigos ritos, pedindo aos deuses a fecundidade dos campos, dos animais e dos homens. Para não perder os seguidores do paganismo, o carnaval judaico-cristão teve seu início no século VI depois do Cristo, que a Igreja Católica, naquela época, foi instituída. Em 1590, depois do Cristo, o Papa Gregório I,
ele define a data do carnaval no calendário eclesiástico. Em 1545, no Concílio de Trento, entre outros assuntos importantes, entra em pauta a discussão do carnaval, que é reconhecido como uma manifestação popular e cultural daquela época, seja nas ruas, seja nos templos, seja dentro de qualquer local, não devendo ser hostilizada pelo clero. Então, quer dizer, o clero deveria respeitar o carnaval. Em 1582, o Papa Gregório XIII, ao promover a reforma do calendário juliano, transformando-o no calendário juliano-gregoriano, em uso até hoje pelos povos católicos, estabeleceu em definitivo as datas do carnaval. A festa, chamada dos Inocentes, desenvolvida durante 12 dias depois do carnaval. Nesses dias acontecia uma espécie de carnaval com muita bebida e comida, encenações de peças e versões de diversos tipos, chamada Coena Ciprian, ou Ceia dos Ciprianos. As escrituras eram totalmente travestidas na paródia sacra. As liturgias católicas eram parodiadas no risus pachalis, quer dizer, o riso da Páscoa, ou a festa do asno, chamada comemoração cômica, na fuga de Maria para o Egito. Enfim, em todos esses rituais realizados na própria igreja, a instituição era ridicularizada e questionada em eventos de cunhos carnavalescos. A Idade Média ficou, então, reconhecida como a festa dos loucos. Tudo era permitido. Os clérigos celebravam os ofícios mascarados de mulher ou de loucos, dançavam-se pela igreja com garrafas na mão e grandes presunto debaixo do braço. Cantavam cantigas indecentes e rezavam missas às avessas, em louvor a uma garrafa de precioso líquido, a bebida alcoólica. O carnaval moderno, feito de desfiles e fantasmas, é produto da sociedade vitoriana do século XIX. As cidades de Paris e Veneza, os grandes modelos exportadores da festa carnavalesca para o mundo, cidades como Nice, Nova Orleans, Toronto e Rio de Janeiro, se inspiraram no carnaval francês para implantar suas novas festas carnavalescas. O entrudo português chegou aqui no Brasil no século XVII. Os foliões se lambuzavam com cabaças de farinha e bexigas de água. Durante a colônia e o Império, o entrudo foi proibido inúmeras vezes. Consta que Dom Pedro II gostava de jogar águas nos nobres, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. O primeiro baile aconteceu em 1840 no Hotel Itália, no Rio de Janeiro, ao som de valsas, quadrilhas e rabaneras. Em 1845, os ricos aderiam à polca tcheca e os negros dançavam o chamado yongo. Em 1848, o sapateiro português José Nogueira de Azevedo, Prats, o Zé Pereira, saiu por aí tocando bumbo. Daí surgiram os primeiros blocos carnavalescos. Em 1895, na Bahia, nascia primeiro o afoxé. Estava então inventado ali a batucada. Surgiu em 1917, surgiu o Rei Momo e os corsos de automóveis aqui no Brasil. Os afoxés são sociedades carnavalescas fundadas por negros na Bahia, inspirados nas tradições africanas. Os principais afoxés na Bahia são os Filhos de Grande, Iaiê, Olodum e etc. Aí vieram os chamados blocos carnavalescos, o frevo frenético, que até hoje se usa muito, os trios elétricos, muito usados realmente no Recife, e o carnaval realmente no Rio de Janeiro, que hoje é uma das maiores festas populares culturais no Brasil, uma verdadeira manifestação folclórica em nosso país, na cidade do Rio de Janeiro. Seria o carnaval uma manifestação de desregramento? Estaria
talvez o capitalismo por trás de tudo isso aí? A manifestação cultural popular deixou de ser e passou a desencadear as chamadas orgias, os excessos de toda a natureza, a sensualidade, o erotismo, o carnaval em tempos modernos, não passa de uma manifestação do capitalismo selvagem, que por trás de tudo se percebe que o carnaval brasileiro é um verdadeiro mercantilismo exacerbado, onde entra o jogo do bicho, entra a drogadição, entra o tráfico de drogas, e entra muitas e muitas coisas por trás disso aí. O carnaval é uma manifestação somente aqui no Brasil? Quer dizer, só existe aqui no Brasil? O carnaval não é uma festa somente brasileira, como já vimos anteriormente. Ele está nas origens primitivas como sendo uma manifestação puramente cultural, popular. Mas aqui no Brasil, o carnaval tornou-se uma indústria, uma festa com desregramentos de toda a natureza que você puder pensar. É uma profanação dos valores éticos morais, é um abuso na carne, com excessos e extravagâncias, onde não se leva em conta os valores espirituais, os valores morais. É uma verdadeira festa na carne, da carne. A visão espírita do carnaval. Em momento algum, a doutrina espírita é contra qualquer atitude nossa. Hora nenhuma ela diz o não para esta ou aquela situação. Deixa livre a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, mas orienta de como proceder mediante a qualquer das circunstâncias. Mostra a maneira certa de fazer as coisas e deixa a livre escolha de cada um. Então, a doutrina espírita jamais é contra essa manifestação cultural, porque a gente relembra o pensamento paulino. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque o que eu faço, não aprovo. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso eu acabo fazendo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu acabo fazendo. Os espíritos podem brincar no carnaval? É como já falamos que a doutrina espírita é eminentemente pedagógica, que não trabalha com a palavra não. Hora nenhuma ela diz que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Deixa livre a escolha de cada um. Neste caso, qualquer espírito tem a liberdade de brincar no carnaval. A recomendação que se segue para não se envolver com os chamados desregramentos, os vícios, os excessos e extravagâncias, não deixa ser levado pelas más paixões e as más influências que existe em todo o carnaval. É esta a recomendação que se dá. É tanto que no carnaval existe um encontro de jovens espíritas em regime de internato, onde acontece lazer, música, teatro, recreação, estudos doutrinários, permitindo aos jovens uma verdadeira confraternização e, ao mesmo tempo, podendo fugir das folias do carnaval. Aqueles que querem, com certeza. Então, não é obrigatório. Está acontecendo a partir de hoje, nesse sábado, esse dia 10, a 31ª EMEG, que é esse encontro internato de jovens. Os espíritos obsessores podem tirar proveito no carnaval? Olha só o que a doutrina espírita nos ensina. No carnaval pagão para o judaico-cristão, nunca deixou de ser uma festa de desregramentos e orgias e paixões inferiores, aonde os homens experimentam sensações de sensualidade, erotismo, excesso de todas as naturezas. Por trás de tudo isso existe uma influência de espíritos inferiores, com o intuito de tirar proveito das situações, criando verdadeira simbiose espiritual, um completo vampirismo. Lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, de Divaldo Franco, pela pessoa do Manuel Filomeno de Miranda, festa dos corpos, dos sentidos físicos. As criaturas esquecem-se dos escrúpulos, do pudor, confundindo-se numa linha comum de
uma verdadeira alienação espiritual. Expressiva faixa de humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam nesses dias os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentem nos dias normais como os discípulos de Jesus. Sabe aquela música que se canta, que atrás do trio elétrico também vai quem já morreu? Não. Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Porque eles falam o contrário. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Então é o contrário. Atrás do trio elétrico, tá? Vai também aqueles que já morreram. Então pensa bem, meu amigo. Pensa muito bem. A população do mundo invisível, ao olhar humano, era acentuadamente maior do que os encarnados. Disputavam entre eles a vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas mentalmente. Isso é Manuel falando num carnaval lá na Bahia. Estimulavam as sensibilidades, as libações alcoólicas do que participavam. Ingeriam drogas, utilizando-se dos comparsas no corpo físico. Se interligavam desmandos e orgias lamentáveis. Os magotes desenfreados atacavam os burlescos transuantes, transmitindo-lhes induções nefastas. Davam início, assim, os processos nefandos das obsessões demoradas. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdadeiros verdugos e técnicos de vampirização do tônus vital, em promiscuidade alarmante, com inúmeros encarnados que estavam brincando no carnaval. Então, foi uma visão que Manuel Filomeno de Miranda teve naquele momento ali, num carnaval lá na Bahia. Uma verdadeira vampirização dos espíritos. Aí, vamos à pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de comum são eles que vos dirigem. Então vejam vocês aí, nesse breve vídeo, os espíritos influenciando as pessoas no álcool, induzindo eles às beberagens. Isso. Instigando a eles a fazer o uso da bebida alcoólica, do cigarro, da drogadição, do sexo desvairado, enfim, de todos os vícios. Então, é um verdadeiro processo obsessivo, é uma verdadeira simbiose, uma troca sinergética entre eles e os próprios encarnados. Uma verdadeira simbiose espiritual que acontece nas festas de carnavais, meus amigos. Temos que pensar muito bem o ambiente que você vai do carnaval, né? Você está sujeito à influenciação do ambiente do carnaval. No carnaval, há uma completa alienação entre espíritos vampirizadores do álcool, do fumo, das drogas e do sexo, com os espíritos encarnados que estão ali brincando. Então, veja bem, uma verdadeira alienação, um verdadeiro telecomando fazendo dos brincalhões que estão ali, né, que estão ali festejando, se alcoolizando, verdadeiras taças vivas, como diz André Luiz, corpos vivos. Na festa do carnaval, há uma liberação do nosso atavismo, onde forças reminiscentes recobram nossos instintos primitivos, surgindo oportunamente vícios variados, onde a matéria tem sobre o espírito uma dominância. Aí é o que se fala do carnaval. Na carne, tudo vale. Tudo. Vícios, orgias, libertinagens, profanações, desrespeito, verdadeira adoração aos deus Saturnos, ao deus Lepurcais, Baco, quer dizer, Dionísio, verdadeira entrosagem com essas entidades vampirizadoras do álcool. Diz Paulo de Tarso aos Gálatas: não erreis. Deus não se deixa escarnecer,
Porque tudo o que homem semear, isso também ele ceifará. Então, meus amigos, lei de causa e efeito. O plantio hoje é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, na hora de irmos realmente para o carnaval, pense em você, se vale a pena a gente poder brincar no carnaval. Você pode até ir, mas saiba brincar, saiba realmente se dirigir ao carnaval. Faça-se uma festa cultural popular mais sadia, sem bebida, sem orgias, sem droga, sem sexo desvairado. Brinque com saúde, brinca com alegria, brinca com prazer. Aprenda a brincar. Viva realmente esse clima saudoso do carnaval. Não se deixe ser levado realmente pelas más influências. Eu agradeço a você, telespectador da TV Candidez, por esta manhã, por ter ligado o seu televisor, ligar a TV Candidez e assistir o programa Nova Era, esse programa espírita que é uma realização da AME. Desejamos a todos vocês um belo e um feliz carnaval, um bom final de semana. Fique com Deus. Um bom dia para todos. Obrigado.